Existe um toque específico, quase imperceptível para a maioria dos homens, que é capaz de aumentar em exatos 67% a sensação de conexão emocional profunda em uma mulher madura. E eu garanto que não é em nenhum dos lugares óbvios que você está imaginando agora. Pois a verdade nua e crua é que a maioria absoluta dos homens ignora completamente essa ciência do contato físico sutil. E é exatamente por isso que tantas mulheres incríveis e experientes perdem o interesse de forma inexplicável logo após os primeiros encontros, deixando você se perguntando o que deu errado quando, na verdade, faltou apenas a chave biológica certa para desarmar as defesas dela. E antes de revelarmos esses segredos clínicos que vão mudar seu jogo, eu preciso que você tome uma decisão agora para não perder mais nenhuma dessas orientações que salvam não apenas sua vida amorosa, mas sua saúde mental e bem-estar masculino. Então, inscreva-se agora para nos ajudar a chegar aos nossos primeiros 1000 inscritos, que terão acesso a um conteúdo exclusivo de consultoria que eu não libero para o público geral. E aproveite para escrever sua idade aqui nos comentários para que eu possa entender melhor quem é você e te dar uma orientação personalizada nos próximos blocos. Pois uma mulher madura não se apaixona pelo que você diz. Ela se entrega perdidamente pelo que você a faz sentir. E grande parte desse sentimento não viaja pelas palavras, mas sim através de uma comunicação tátil que atinge diretamente o sistema límbico dela, criando uma ponte de confiança que nenhuma frase decorada seria capaz de construir, especialmente porque existe uma diferença abismal entre um toque que gera atração magnética e um que provoca rejeição imediata, algo que não tem relação com força ou localização exata, mas com uma precisão quase cirúrgica que eu, como médica e mulher, vejo ser o divisor de águas entre o homem que ela esquece no dia seguinte e aquele que ela não consegue tirar da cabeça nem por um segundo sequer. Respire fundo agora e coloque-se nesta situação. Você está diante de uma mulher que já viveu muito, que já teve decepções, que já criou sua própria armadura emocional e que não tem tempo a perder com jogos infantis. Por isso, a doutora Tiffany Field, do Touch Research Institute, comprovou em décadas de estudo que o toque adequado libera oxitocina, a famosa hormona do vínculo, enquanto reduz drasticamente o cortisol, o hormônio do estresse, ativando as mesmas áreas cerebrais que se acendem durante a fase da paixão avassaladora, o que significa que você tem o poder de provocar quimicamente a sensação de amor através das suas mãos, desde que saiba como navegar nesse mapa sensorial com elegância e respeito, começando pelo que chamamos de toque social inofensivo no ombro. Mas esqueça aquela palmada de brother ou de colega de trabalho, pois estou falando de um contato suave e breve de apenas 2 ou 3 segundos que acompanha uma risada ou um momento de cumplicidade, algo que a Universidade de Oxford confirmou em 2015 como um gatilho direto para o sistema de recompensa do cérebro, o mesmo que dispara quando comemos nossa comida favorita, fazendo com que ela registre prazer instantâneo e o associe diretamente à sua presença de forma subconsciente, passando por baixo do radar de desconfiança dela porque parece natural e espontâneo, transmitindo uma mensagem silenciosa de que você é um homem seguro e que ela pode baixar a guarda ao seu lado, transformando aquela tensão inicial em uma zona de conforto onde o desejo começa a germinar sem que ela sinta que está sendo pressionada ou invadida. E é essa naturalidade que torna o homem verdadeiramente irresistível aos olhos de quem já aprendeu a ler intenções escondidas através de quilômetros de distância. Imagine agora aquele momento em que vocês estão caminhando ou entrando em um lugar e você posiciona sua mão na parte inferior das costas dela, logo acima da cadera. Um gesto que é dinamite pura para a psicologia feminina madura, porque a lombar é uma zona de intimidade reservada apenas para pessoas muito próximas, gerando um curto-circuito emocional que mescla a sensação de proteção com a de desejo ardente, como se o corpo dela recebesse 2 comandos simultâneos dizendo: "Este homem me cuida" e "Este homem me quer", uma combinação que desintegra qualquer armadura emocional, mas que exige um timing perfeito para não ser interpretada como um avanço agressivo, funcionando maravilhosamente bem a partir do segundo ou terceiro encontro quando já existe uma familiaridade mínima, pois a sutileza aqui é absolutamente tudo, e um toque de apenas 3 segundos feito com a confiança certa pode ocupar a mente de uma mulher durante uma semana inteira, deixando-a revivendo aquela sensação de ser guiada por alguém que sabe exatamente o que está fazendo. E enquanto você processa essa informação,
Eu quero que você me diga de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa conhecer o perfil dos meus pacientes e amigos, aqui do canal. Pois entender o contexto onde você vive me ajuda a refinar ainda mais essas dicas sobre como a sincronização interpessoal acontece quando você toca a mão dela durante uma conversa profunda, ativando ondas cerebrais que se alinham na mesma frequência, criando uma conexão tão potente que ela vai sentir que você é o único homem que realmente a escuta e a compreende em um nível que vai muito além da superfície. E é exatamente nesse ponto que a mágica acontece, e as defesas dela simplesmente deixam de existir. Sinta a profundidade do que acontece quando você escolhe o silêncio em vez de dar conselhos não solicitados, pois quando uma mulher madura compartilha uma vulnerabilidade ou uma dor, o toque da sua mão sobre a dela cria o que a neurociência chama de sincronização interpessoal, um fenômeno documentado pelo Instituto Weizmann de Ciências que prova que as ondas cerebrais de vocês dois começam a pulsar na mesma frequência. Esse gesto comunica: estou aqui com você, sem que uma única palavra precise ser dita. E para uma mulher que já cansou de homens que tentam resolver tudo com monólogos lógicos, sentir que alguém simplesmente valida sua emoção é o que realmente desarma qualquer barreira. É uma questão de timing clínico. Não faça isso em uma piada ou discussão, mas sim quando ela baixar a guarda, pois naquele instante exato, o calor da sua mão vale mais do que 1000 promessas vazias, e estabelece um alicerce de confiança que a maioria dos homens jamais conseguirá construir por pura ansiedade de falar demais. Agora, avance mentalmente para aquele ponto de tensão elétrica onde o ambiente está favorável e vocês estão sentados lado a lado, seja no sofá ou em um bar, e você toca brevemente o joelho dela durante uma risada compartilhada. Esse é o ponto médio perfeito entre o casual e o íntimo que a psicóloga Monica Moore identificou como um dos maiores gatilhos de atração mútua. Diferente do ombro, o toque no joelho carrega uma intenção clara que a mulher madura percebe e valoriza, não pela audácia em si, mas pela elegância e pelo respeito ao limite que você demonstra ao retirar a mão sem pressa logo em seguida. Você está mostrando que é um homem que sabe dosificar o desejo, alguém que consegue ser atrevido sem ser invasivo. E essa inteligência emocional é o que te destaca da massa de homens que ou são tímidos demais e nunca agem, ou são agressivos demais e assustam. Prepare-se para o toque que mais nos desarma e que mexe com algo codificado na nossa biologia há milhões de anos. O contato com o cabelo, que para a maioria das mulheres é uma extensão direta da nossa identidade e cuidado pessoal. Um estudo na revista Human Nature revelou que o ato de acariciar o cabelo está fortemente ligado à formação de vínculos afetivos duradouros em primatas e humanos, sendo uma ferramenta poderosa para criar uma intimidade instantânea quando os olhos dela se demoram nos seus 1 segundo a mais do que o necessário. Ao afastar suavemente um mexão do rosto dela enquanto diz algo genuíno, você faz com que o cérebro dela pare de funcionar, por alguns segundos, silenciando o ruído do mundo exterior para que reste apenas aquela sensação de delicadeza absoluta. Se feito no momento certo, esse gesto deixa de ser apenas um toque e se transforma em uma dependência emocional positiva, pois você se torna o homem que teve a coragem de ser íntimo com a sutileza que ela sempre buscou. Respire fundo e imagine o poder de um abraço que não tem pressa de acabar, pois a ciência por trás disso é contundente e revela que quando um abraço ultrapassa a marca dos 20 segundos, o corpo feminino libera uma carga maciça de oxitocina, enquanto a pressão arterial despenca e os níveis de cortisol, o vilão do estresse, são drasticamente reduzidos. Para uma mulher madura que muitas vezes carrega uma armadura emocional forjada em decepções passadas ou divórcios dolorosos, esse tempo extra não é apenas um gesto físico. É um convite para que ela finalmente se sinta segura o suficiente para baixar a guarda e se conectar com você de uma forma que as palavras jamais permitiriam. O momento ideal para selar essa conexão é na despedida de um encontro que fluiu bem, onde em vez daquele abraço protocolar e apressado, você a sustenta por alguns segundos a mais em silêncio, permitindo que a química faça o trabalho pesado de transformar você na última imagem que ela terá antes de dormir, revivendo aquela sensação de acolhimento repetidamente. Chegamos agora ao toque que eu pedi para você esperar, o gesto mais íntimo e eletrizante que existe fora de um contexto explicitamente sexual
e que exige uma base de confiança já estabelecida para não gerar o efeito reverso de alerta e desconforto. Falo do toque no pescoço, uma área densamente povoada por terminações nervosas ligadas ao nervio vago, que, quando estimulada suavemente, coloca o corpo dela em um estado paradoxal de relaxamento profundo e excitação intensa. Expor o pescoço é um sinal biológico de rendição e confiança absoluta, e quando você desliza a ponta dos dedos por essa região ou afasta o cabelo dela durante um beijo, você está comunicando posse sem agressão e um desejo que transborda confiança. Para a mulher que já sabe exatamente o que quer da vida, esse toque é o divisor de águas definitivo entre ser apenas mais um homem que ela gosta e se tornar o homem por quem ela está irremediavelmente se apaixonando. Entenda que todos esses 7 toques são ferramentas de uma escalada emocional que precisa seguir uma ordem lógica, do ombro à mão, da rodilha ao pescoço, porque saltar etapas é a garantia do fracasso e da quebra de sintonia. No entanto, como sua mentora e médica, preciso ser franca. Qualquer técnica de toque em mãos de quem não possui um interesse genuíno e respeito real pela mulher é apenas manipulação barata. E eu te garanto que mulheres maduras detectam falsidade com uma precisão que chega ao assustar. Esses gestos só se tornam pontes indestrutíveis quando, acompanhados de atenção verdadeira e da vontade de conhecer quem ela é por trás da aparência. Agora que você domina as 7 palavras fundamentais dessa linguagem silenciosa, o seu próximo passo para não ser apenas o homem que sabe ligar o motor, mas aquele que sabe conduzir o relacionamento com maestria, é clicar no conteúdo que está aparecendo na sua tela agora para entender o sistema completo da psicologia feminina. Sinta a força do que acontece quando você escolhe o silêncio em vez de dar conselhos não solicitados, pois quando uma mulher madura compartilha uma vulnerabilidade ou uma dor, o simples toque da sua mão sobre a dela ativa o que os neurocientíficos chamam de sincronização interpessoal, um fenômeno documentado pelo Instituto Weizmann de Ciências que prova que as ondas cerebrais de vocês dois começam a pulsar literalmente na mesma frequência. Esse gesto comunica que você está ali com ela, sem que uma única palavra precise ser dita, e para uma mulher que já cansou de homens, que tentam resolver tudo com monólogos lógicos, sentir que alguém simplesmente a acompanha é o que realmente desarma qualquer barreira emocional. É uma questão de timing clínico. Não faça isso em uma piada ou discussão, mas sim quando ela baixar a guarda e mostrar sua face mais real, pois naquele instante exato, o calor da sua mão vale mais do que 1000 palavras bonitas e estabelece um alicerce de confiança que a maioria dos homens jamais conseguirá construir por pura ansiedade de falar. Demais. Agora, avance mentalmente para aquele ponto de tensão elétrica onde o ambiente está favorável e vocês estão sentados lado a lado, e você toca brevemente o joelho dela durante uma risada compartilhada. Esse é o ponto médio perfeito entre o casual e o íntimo que gera uma tensão combustível para o enamoramento. Diferente do ombro, o toque no joelho carrega uma intenção clara que a mulher madura percebe e valoriza pela elegância e pelo respeito ao limite que você demonstra ao retirar a mão. Sem pressa, mas sem pausa, logo em seguida. Você está mostrando que é um homem com inteligência emocional, alguém que consegue ser atrevido sem ser invasivo ou desrespeitoso. E essa capacidade de dosar o avanço é o que te destaca da massa de homens que ou são tímidos demais e nunca agem, ou são agressivos demais e atropelam todos os limites de uma vez. Prepare-se para o toque que mais nos desarma e que mexe com algo codificado na nossa biologia há milhões de anos. O contato com o cabelo, que para a maioria das mulheres é uma extensão profunda da nossa própria identidade e investimento pessoal. Um estudo na revista Human Nature revelou que o ato de tocar o cabelo da parceira está fortemente ligado à formação de vínculos afetivos duradouros, sendo um comportamento ancestral de acolhimento que gera uma intimidade instantânea, quase impossível de resistir. Ao afastar suavemente um mexão do rosto dela enquanto a olha nos olhos, você faz com que o cérebro dela pare de processar o ruído do mundo exterior por alguns segundos, para que reste apenas aquela sensação de presença absoluta. Se feito no momento de conexão genuína, esse gesto deixa de ser apenas um toque e se transforma em uma marca de diferenciação, pois você se torna o homem que teve a coragem de ser íntimo com a delicadeza que ela sempre buscou em um parceiro de verdade. Imagine o poder de um abraço que não tem pressa de acabar,
pois a ciência por trás disso é contundente e revela que quando um abraço ultrapassa a marca de alguns segundos extras, o corpo feminino libera uma carga significativa de oxitocina, enquanto a pressão arterial e os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, são reduzidos. Para uma mulher madura que muitas vezes carrega uma armadura emocional forjada em decepções passadas ou divórcios dolorosos, esse tempo adicional não é apenas um gesto físico, mas um convite para que ela finalmente se sinta segura o suficiente para baixar a guarda e se conectar com você de uma forma que as palavras jamais permitiriam. O momento ideal para selar essa conexão é na despedida de um encontro que fluiu bem, onde em vez daquele abraço protocolar e apressado, você a sustenta por alguns segundos a mais em silêncio, permitindo que a química faça o trabalho pesado de transformar você na última imagem que ela terá antes de dormir, revivendo aquela sensação de acolhimento repetidamente ao chegar em casa. Chegamos agora ao toque que eu pedi para você esperar, o gesto mais íntimo e eletrizante que existe, fora de um contexto explicitamente sexual e que exige uma base de confiança já estabelecida para não gerar o efeito reverso de alerta e desconforto. Falo do toque no pescoço, uma zona densamente povoada por terminações nervosas conectadas ao nervo vago, que, quando estimulada suavemente, coloca o corpo dela em um estado de relaxamento profundo, combinado com uma ativação emocional intensa. Expor o pescoço é um sinal biológico de confiança absoluta, e quando você desliza a ponta dos dedos por essa região ou afasta o cabelo dela durante um momento de intimidade emocional profunda, você está comunicando posse sem agressão e um desejo que transborda confiança. Para a mulher que já sabe exatamente o que quer da vida e não perde tempo com quem não a faz sentir nada, esse toque é o divisor de águas definitivo entre ser apenas um homem de quem ela gosta e se tornar o homem por quem ela está se apaixonando profundamente. Entenda que todos esses 7 toques são ferramentas de uma escalada emocional, que precisa seguir uma ordem lógica, do ombro à parte baixa das costas, da mão ao joelho e do cabelo ao abraço. Porque saltar etapas é a garantia do fracasso e da quebra de sintonia. No entanto, como sua mentora e médica, preciso ser franca. Qualquer técnica de toque nas mãos de quem não possui um interesse genuíno e respeito real pela mulher é apenas manipulação. E eu te garanto que mulheres maduras detectam truques vazios com uma precisão que assusta. Esses gestos só se tornam pontes, indestrutíveis quando acompanhados de atenção verdadeira e da vontade de conhecer quem ela é como pessoa, transformando o que você sente internamente no que ela experimenta externamente. Agora que você domina as 7 palavras fundamentais dessa linguagem silenciosa, o seu próximo passo para não ser apenas o homem que sabe ligar o motor, mas aquele que sabe conduzir o relacionamento com maestria, é clicar no conteúdo que está aparecendo na sua tela agora para entender o sistema completo da psicologia feminina. Sinta a força do que acontece quando você escolhe o silêncio em vez de dar conselhos não solicitados, pois quando uma mulher madura compartilha uma vulnerabilidade ou uma dor, o simples toque da sua mão sobre a dela ativa o que os neurocientíficos chamam de sincronização interpessoal, um fenômeno documentado pelo Instituto Weizmann de Ciências, que prova que as ondas cerebrais de vocês dois começam a pulsar literalmente na mesma frequência. Esse gesto comunica que você está ali com ela sem que uma única palavra precise ser dita. E para uma mulher que já cansou de homens que tentam resolver tudo com monólogos lógicos, sentir que alguém simplesmente a acompanha é o que realmente desarma qualquer barreira emocional. É uma questão de timing clínico. Não faça isso em uma piada ou discussão, mas sim quando ela baixar a guarda e mostrar sua face mais real. Pois naquele instante exato, o calor da sua mão vale mais do que 1000 palavras bonitas e estabelece um alicerce de confiança que a maioria dos homens jamais conseguirá construir por pura ansiedade de falar demais. Agora, avance mentalmente para aquele ponto de tensão elétrica onde o ambiente está favorável e vocês estão sentados lado a lado, e você toca brevemente o joelho dela durante uma risada compartilhada. Esse é o ponto médio perfeito entre o casual e o íntimo que gera uma tensão combustível para o enamoramento. Diferente do ombro, o toque no joelho carrega uma intenção clara que a mulher madura percebe e valoriza pela elegância e pelo respeito ao limite que você demonstra ao retirar a mão sem pressa, mas sem pausa, logo em seguida. Você está mostrando que é um homem com inteligência emocional,
Alguém que consegue ser atrevido sem ser invasivo ou desrespeitoso. E essa capacidade de dosar o avanço é o que te destaca da massa de homens que ou são tímidos demais e nunca agem, ou são agressivos demais e atropelam todos os limites de uma vez. Prepare-se para o toque que mais nos desarma e que mexe com algo codificado na nossa biologia há milhões de anos: o contato com o cabelo, que para a maioria das mulheres é uma extensão profunda da nossa própria identidade e investimento pessoal. Um estudo na revista Human Nature revelou que o ato de tocar o cabelo da parceira está fortemente ligado à formação de vínculos afetivos duradouros, sendo um comportamento ancestral de acolhimento que gera uma intimidade instantânea quase impossível de resistir. Ao afastar suavemente um mechão do rosto dela enquanto a olha nos olhos, você faz com que o cérebro dela pare de processar o ruído do mundo exterior por alguns segundos para que reste apenas aquela sensação de presença absoluta. Se feito no momento de conexão genuína, esse gesto deixa de ser apenas um toque e se transforma em uma marca de diferenciação, pois você se torna o homem que teve a coragem de ser íntimo com a delicadeza que ela sempre buscou em um parceiro de verdade. Imagine o poder de um abraço que não tem pressa de acabar, pois a ciência por trás disso é contundente e revela que quando um abraço ultrapassa a marca de alguns segundos extras, o corpo feminino libera uma carga significativa de oxitocina, enquanto a pressão arterial e os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, são reduzidos. Para uma mulher madura que muitas vezes carrega uma armadura emocional forjada em decepções passadas ou divórcios dolorosos, esse tempo adicional não é apenas um gesto físico, mas um convite para que ela finalmente se sinta segura o suficiente para baixar a guarda e se conectar com você, de uma forma que as palavras jamais permitiriam. O momento ideal para selar essa conexão é na despedida de um encontro que fluiu bem, onde em vez daquele abraço protocolar e apressado, você a sustenta por alguns segundos a mais em silêncio, permitindo que a química faça o trabalho pesado de transformar você na última imagem que ela terá antes de dormir, revivendo aquela sensação de acolhimento repetidamente ao chegar em casa. Chegamos agora ao toque que eu pedi para você esperar. O gesto mais íntimo e eletrizante que existe fora de um contexto explicitamente sexual e que exige uma base de confiança já estabelecida para não gerar o efeito reverso de alerta e desconforto. Falo do toque no pescoço, uma zona densamente povoada por terminações nervosas conectadas ao nervo vago, que, quando estimulada suavemente, coloca o corpo dela em um estado de relaxamento profundo, combinado com uma ativação emocional intensa. Expor o pescoço é um sinal biológico de confiança absoluta, e quando você desliza a ponta dos dedos por essa região ou afasta o cabelo dela durante um momento de intimidade emocional profunda, você está comunicando posse sem agressão e um desejo que transborda confiança. Para a mulher que já sabe exatamente o que quer da vida e não perde tempo com quem não a faz sentir nada, esse toque é o divisor de águas definitivo entre ser apenas um homem de quem ela gosta e se tornar o homem por quem ela está se apaixonando profundamente. Entenda que todos esses 7 toques são ferramentas de uma escalada emocional que precisa seguir uma ordem lógica. Do ombro à parte baixa das costas, da mão ao joelho e do cabelo ao abraço. Porque saltar etapas é a garantia do fracasso e da quebra de sintonia. No entanto, como sua mentora e doutora Isabel, preciso ser franca. Qualquer técnica de toque nas mãos de quem não possui um interesse genuíno e respeito real pela mulher é apenas manipulação, e eu te garanto que mulheres maduras detectam truques vazios com uma precisão que assusta. Esses gestos só se tornam pontes indestrutíveis quando acompanhados de atenção verdadeira e da vontade de conhecer quem ela é como pessoa, transformando o que você sente internamente no que ela experimenta externamente. Agora que você domina as 7 palavras fundamentais dessa linguagem silenciosa, o seu próximo passo para não ser apenas o homem que sabe ligar o motor, mas aquele que sabe conduzir o relacionamento com maestria, é clicar no conteúdo que está aparecendo na sua tela agora para entender o sistema completo da psicologia feminina. Respire fundo e entenda que a profundidade dessa conexão não termina no toque físico, pois quando uma mulher madura se sente verdadeiramente compreendida em seus silêncios, ela começa a projetar em você o parceiro que ela sempre buscou, mas raramente encontrou. O grande segredo que muitos homens demoram anos para aprender é que a segurança emocional que você transmite
Ao respeitar o espaço dela, enquanto mantém uma presença física sutil e constante, é o que permite que ela desative o modo de sobrevivência e ative o modo de entrega. Ao aplicar essa escalada, começando pelo ombro, passando pela lombar e chegando à mão, você não está apenas seguindo um roteiro, mas sim falando uma linguagem biológica que comunica valor e proteção, algo que o Touch Research Institute confirma como o gatilho essencial para a formação de laços que resistem ao tempo e às experiências negativas do passado. Lembre-se de que cada interação é uma oportunidade de reforçar essa sincronia, e ao manter a naturalidade de um homem que conhece seu próprio valor, você faz com que ela se sinta a única mulher no recinto, mesmo sem precisar dizer uma única palavra de bajulação. A mulher madura valoriza a intenção clara e a execução elegante. Por isso, ao tocar o joelho ou o cabelo dela nos momentos de riso ou vulnerabilidade, você está validando a feminilidade dela de uma forma que a maioria dos homens ignora por medo ou por excesso de agressividade. Essa dança invisível entre o conforto e a tensão é o que mantém o interesse dela vivo muito depois de o encontro ter acabado, transformando pequenos gestos de segundos em memórias que ocupam a mente dela por dias inteiros. Finalmente, entenda que o toque no pescoço e o abraço prolongado são as chaves mestras de um castelo que você construiu tijolo por tijolo, através do respeito e da observação atenta. Quando você acessa essas zonas de vulnerabilidade absoluta, você não está apenas tocando a pele dela, mas sim tocando a alma de uma mulher que decidiu que você é digno de confiança. Algo que a ciência do nervo vago e a liberação de oxitocina transformam em uma necessidade química de estar perto de você. Eu sou a doutora Isabel, e meu compromisso é garantir que você tenha as ferramentas para ser esse homem de alto impacto. Por isso, não pare por aqui. E continue sua jornada de aprendizado assistindo ao próximo vídeo que está na sua tela, pois o conhecimento é o que separa os homens que tentam daquelas que conseguem conquistar o que realmente importa. Imagine o impacto de ser o homem que não apenas toca a pele, mas que acessa a alma de uma mulher através de uma coreografia invisível de respeito e desejo, pois a ciência do toque no pescoço revela que essa zona de vulnerabilidade extrema está conectada ao nervo vago, o que induz um estado de relaxamento profundo e ativação emocional intensa ao mesmo tempo. Quando você desliza os dedos por essa região ou afasta o cabelo dela, com a delicadeza de quem reconhece o valor daquela entrega, você está comunicando uma confiança que a maioria dos homens jamais ousaria demonstrar, transformando um momento de intimidade emocional em um marco permanente na memória dela. Como sua mentora, a doutora Isabel, eu reforço que essa escalada, do ombro à lombar, da mão ao joelho, e do cabelo ao abraço de 20 segundos que inunda o cérebro dela com oxitocina, é o que separa os amadores dos homens que realmente sabem como fazer uma mulher madura se sentir segura e desejada. Entenda que o segredo de um abraço prolongado vai muito além do contato físico. Ele é uma ferramenta clínica para atravessar a armadura de mulheres que já passaram por divórcios ou decepções e que precisam sentir que podem finalmente descansar nos braços de alguém que não tem pressa. Ao segurá-la por alguns segundos extras na despedida, você reduz a pressão arterial dela e diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, fazendo com que o corpo dela associe a sua presença a um porto seguro e viciante. É essa química pura, aliada a um interesse genuíno por quem ela é, que impede que esses toques sejam vistos como manipulação e os transforma no combustível de um enamoramento profundo e duradouro. Portanto, ao dominar essas 7 palavras fundamentais da linguagem tátil, você não está apenas aprendendo técnicas de sedução, mas sim o sistema completo de como a mente feminina madura processa a conexão e a lealdade. Use esse conhecimento com a precisão cirúrgica de quem respeita a jornada dela, garantindo que cada toque no ombro para gerar proximidade ou cada toque na lombar para oferecer proteção seja um tijolo na construção de uma relação inabalável. Agora que você tem as chaves desse mecanismo biológico, o seu próximo passo para se tornar um mestre na condução desses momentos é clicar no vídeo que aparece agora na sua tela, onde eu vou aprofundar em camadas da psicologia feminina que ainda não exploramos para que você nunca mais seja ignorado por uma mulher que realmente importa. Respire fundo e visualize o impacto de ser o homem que não apenas toca a pele, mas que acessa a alma de uma mulher através de uma coreografia invisível de respeito e desejo,
pois a ciência do toque no pescoço revela que essa zona de vulnerabilidade extrema está densamente povoada por terminações nervosas conectadas ao nervo vago, o que induz um estado de relaxamento profundo e ativação emocional intensa ao mesmo tempo. Quando você desliza os dedos por essa região, ou afasta o cabelo dela com a delicadeza de quem reconhece o valor daquela entrega, você está comunicando uma confiança e posse sem agressão que a maioria dos homens jamais ousaria demonstrar, transformando um momento de intimidade emocional em um marco permanente na memória dela. Como sua mentora, a doutora Isabel, eu reforço que essa escalada, do ombro para gerar proximidade, passando pela lombar para oferecer proteção, até o abraço de mais de 20 segundos que inunda o cérebro dela com oxitocina, é o que separa os amadores dos homens que realmente sabem como fazer uma mulher madura se sentir segura e profundamente desejada. Entenda que o segredo de um abraço prolongado vai muito além do contato físico simples. Ele é uma ferramenta clínica para atravessar a armadura emocional de mulheres que já passaram por divórcios ou decepções e que precisam sentir que podem finalmente descansar nos braços de alguém que valoriza o tempo e a presença. Ao segurá-la por alguns segundos extras na despedida, você reduz a pressão arterial dela e diminui drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, fazendo com que o corpo dela associe a sua imagem a um porto seguro e quimicamente viciante. É essa biologia pura, aliada a um interesse genuíno por quem ela é como pessoa, que impede que esses toques sejam vistos como manipulação barata e os transforma no combustível real de um enamoramento que ela não poderá ignorar, mesmo que tente. Portanto, ao dominar essas 7 palavras fundamentais da linguagem tátil, você não está apenas aprendendo técnicas isoladas, mas sim o sistema completo de como a mente feminina madura processa a conexão, a lealdade e a paixão através do contato físico preciso. Use esse conhecimento com a precisão cirúrgica de quem respeita a jornada dela, garantindo que cada gesto, desde o toque sutil no joelho até o carinho no cabelo que silencia o ruído do mundo, seja um passo consciente em direção a uma conexão inabalável. Agora que você detém as chaves desse mecanismo biológico e emocional, o seu próximo passo para se tornar um mestre na condução desses momentos é clicar no vídeo que aparece agora na sua tela, onde eu vou aprofundar em camadas da psicologia feminina que ainda não tocamos hoje para que você nunca mais seja apenas um conhecido, mas sim o homem que ela realmente deseja. Entenda que a construção dessa intimidade com uma mulher madura exige que você seja o mestre do espaço seguro, pois quando você toca o cabelo dela ou o pescoço com a precisão de quem reconhece o valor daquela entrega, você está enviando um comando biológico que silencia o ruído de todas as inseguranças passadas dela. Esse fenômeno, que a Human Nature associa à formação de vínculos indestrutíveis, é o que transforma um encontro comum em uma experiência transcendental, onde o tempo parece parar e apenas a conexão entre vocês dois importa. Como sua mentora, a doutora Isabel, eu reforço que o segredo não está na força do toque, mas na intenção genuína e na elegância de saber exatamente quando avançar e quando recuar, criando uma dança invisível de desejo que a deixará pensando em você muito depois de chegar em casa. Use essa escalada sensorial, do ombro à lombar, da mão ao joelho e do cabelo ao abraço de 20 segundos que inunda o cérebro dela com oxitocina, para se tornar o homem que ela não apenas deseja, mas em quem ela confia plenamente para baixar todas as suas guardas. Lembre-se de que o toque no pescoço, o nosso 7º e mais poderoso segredo, é a chave mestra que acessa o sistema nervoso parasimpático, através do nervo vago, induzindo um estado de relaxamento e excitação que pouquíssimos homens conseguem provocar com tanta maestria. Ao deslizar os dedos por essa zona de vulnerabilidade absoluta durante um beijo ou um momento de confissão emocional, você está selando um pacto de intimidade que comunica posse sem agressão e um desejo profundo que transborda segurança. É essa biologia aplicada, aliada ao seu respeito pela jornada de vida dela, que impede que qualquer técnica seja vista como manipulação e a transforma em uma ponte real de enamoramento. A mulher madura não quer apenas um parceiro. Ela quer um homem que saiba ler as entrelinhas do seu corpo e que tenha a coragem de ser íntimo com a delicadeza que ela sempre buscou, mas raramente encontrou na superficialidade do mundo moderno.
Agora que você possui o mapa completo dessas 7 palavras fundamentais da linguagem tátil, o seu compromisso deve ser com a autenticidade, pois nenhuma ferramenta funciona se não houver um interesse real por quem ela é, além da aparência. Eu sou a doutora Isabel e estou aqui para garantir que você tenha não apenas as técnicas, mas a mentalidade de um homem de alto impacto que sabe conduzir um relacionamento com a mesma precisão com que toca a pele de quem ama. Não deixe esse conhecimento morrer aqui. Para entender como a mente dela funciona de forma integral e como cada um desses toques se encaixa em um sistema maior de sedução e respeito, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. O próximo nível da sua jornada amorosa depende da sua capacidade de transformar essa informação em ação. E eu te espero no próximo conteúdo para continuarmos construindo a sua melhor versão no campo da saúde e do bem-estar masculino.